Eterno Pai, bendito Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de reunidos como teu povo, podermos te louvar com música e com cânticos. Senhor Deus, nós te exaltamos e pedimos ao Pai que tudo que cantamos aqui seja uma verdade aplicada na nossa vida. Que tenhamos, ó Deus, a humildade de sempre nos lançar aos teus pés, sabendo que precisamos do Senhor para viver. Sabendo que sem ti nada podemos fazer, sem ti nós não existimos, nós não nos movemos, porque tudo vem do Senhor. E como diz do salmista, em oferta de gratidão das tuas mãos, e ao Senhor nós devolvemos. Somos gratos, ó Pai, pela vida das mães. Que o Senhor estenda a tua mão abençoadora sobre cada uma delas. As guarde, sustente com sabedoria e com graça. Não somente hoje, mas dia a dia, a cada dia do ano. Sejam mulheres de Deus comprometidas, ó Deus, sábias na palavra para serem um esteio na casa, ajudando o seu esposo na condução dos filhos, acima de tudo no temor do Senhor. Ó Pai, louvamos a Ti pela recuperação da irmã Sandra, louvamos o Senhor pela vida dos músicos da igreja, louvamos a Ti, Pai, por todos os ministérios que têm caminhado nessa igreja e têm exaltado o Teu nome através do serviço. E temos feito isso com alegria, Tua palavra nos chama a servir ao Senhor com alegria. Louvamos pelos aniversariantes da semana. Irmãos e irmãs, receberam de Ti mais um ano de vida. Que esse novo ano, que começa para eles a partir dessa data, seja um tempo de bênção, um tempo de crescimento, de experiência com o Senhor, de intimidade com Deus, da mão bendita e gloriosa do Pai que sustenta, por tudo, Senhor, te exaltamos. Ó Deus, e o teu povo, então, reconhecendo a tua gratidão, devolve a ti dízimos e ofertas com alegria, sabendo que isso também vem do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque os dízimos e as ofertas têm mantido a igreja e têm abençoado o teu reino e tem sido investido também nas missões para que o teu nome seja propagado nos quatro cantos da terra. Ó Deus eterno, nessa hora pedimos ao Senhor sabedoria e graça sobre o conselho da igreja do Senhor, o conselho que administra aquilo que é posto aqui. E louvamos a Ti porque isso tem feito com fidelidade e com transparência. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Pai, pedimos a Tua graça agora, nós vamos meditar na Tua palavra. Pedimos a Tua bênção e queremos estar na Tua dependência, Senhor, para isso. No nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos dê discernimento, sabedoria da palavra de Deus pelo Teu Espírito, para que a igreja receba a palavra, entenda a palavra e pratique a palavra do Senhor. Deus, use a minha mente, o meu coração, as minhas palavras, os meus sentimentos, Senhor Deus, no nome de Jesus, e me faça cativo do texto. No nome de Jesus, ó Pai, que eu não vá além do que está posto na Tua palavra e que isso seja feito com fidelidade e com santo temor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Vamos abrir a Bíblia de novo no segundo livro de Samuel. Semana passada meditamos no capítulo 6, hoje no capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, os versículos 1 ao versículo 14. Os irmãos encontraram?
Amém. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos... Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo isso, o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a essa palavra. O quanto, irmãos, vale a pena confiar no que nós falamos para Deus, no que nós prometemos a Deus
quando professamos a nossa fé? Quanto vale confiar nos votos que fazemos em todas as áreas da vida? Quanto vale confiar nos votos que prometemos espiritualmente falando? Quanto vale confiar na nossa palavra quando tratamos de relacionamentos interpessoais, quando tratamos de relacionamentos profissionais? Quanto vale a nossa palavra quando nós prometemos diante de Deus e diante de testemunhas os juramentos que fazemos em um casamento, que é um pacto, uma aliança, e que hoje tantas dessas coisas têm se quebrado, ou têm sido quebradas de uma maneira contínua e como se fosse algo vulgar e sem valor. Quanto vale a minha palavra e a sua palavra? Como é difícil construir o caráter e como é difícil desenvolver o nome durante toda uma vida, e como em um ato falho um nome se perde, porque a palavra não é cumprida. Então, diante de tudo isso, como é que vai, irmãos, a nossa relação com Deus e quanto é que vale a nossa aliança com Deus, aquilo que prometemos diante de Deus? Isso é muito profundo para a nossa reflexão, quando muitas vezes nós levamos a vida na superficialidade e não compreendemos a profundidade e a seriedade com que Deus leva a sério aquilo que dizemos. Portanto, a Bíblia narra uma história. O povo de Deus saiu do Egito e o povo do Senhor começou a conquistar as nações. Eles conquistaram Jericó, eles conquistaram Ai, depois de uma experiência triste, sendo derrotados, mas em seguida conquistando. Eles conquistaram o reino de Og, eles conquistaram o reino de Baçã. E então os gibeonitas, que eram de perto, eram o próximo povo. E eles disseram: nós estamos perdidos, porque o Deus de Israel está dando vitória sobre vitória, e nós seremos os próximos conquistados. O que é que eles fizeram? Está lá narrado em Josué capítulo 9, o estratagema dos gibeonitas. Pegaram roupas velhas, um pão velho, seco, borolento, e foram ter com Josué para fazer um acordo. Os teus servos vieram de longe. Quando saímos de nossa terra, nossas roupas eram novas, o nosso pão era novo, a nossa comida era nova. E veja, chegamos aqui de uma longa viagem, as roupas gastas, o pão mofado, a comida velha, para que vocês não nos conquistem. Nós andemos juntos, nós
sacerdote toma o pão da casa de Deus e dá a Davi, e eles comem daquele pão, eles são alimentados por aquele pão, e dá a espada de Golias a Davi. E Davi havia tomado de Golias quando o venceu. E quando Saul chega naquela cidade e pergunta por Davi, ele entende que os sacerdotes conspiravam contra ele para entregar o reino a Davi, e Saul manda matar 85 sacerdotes. E não somente os 85 sacerdotes, ele manda matar todos da cidade de Nob, todos passam a fio de espada, homens, mulheres e crianças. Provavelmente aqui os gibeonitas, a maioria que trabalhava rachando lenha e carregando água para os sacerdotes, também foram quase que exterminados. Sem direito à defesa. Isto está narrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Então, isso tudo aconteceu e os gibeonitas que restaram vivos ficaram em silêncio. Eles não cobraram a aliança que havia sido feita. Eles não questionaram que um pacto havia sido quebrado. Eles continuaram fazendo o serviço que tinham que fazer. E morre Davi, e morre Saul, morre Jonatas, filho de Saul. Os irmãos lembram que Jonatas e Saul e Davi tinham muita amizade e um acordo, e Davi prometeu cuidar da descendência de Jonatas. Todo mundo esquece das coisas ruins que acontecem, mas Deus não esquece. Muita gente esquece da palavra que empenhou diante de Deus. Por isso que já fazia, talvez, segundo os estudiosos da Bíblia aqui, 30 anos que Saul estava morto. Como é que Saul vai pagar essa conta, se ele já morreu esse tempo todo? Então Deus traz à tona o pecado de Saul. Deus levanta essa questão aqui e traz à tona. E durante esse tempo os gibeonitas não reivindicaram, eles se calaram. Mas o Senhor não esqueceu daquele acordo. E então veja, irmãos, não é o que acontece desde que Adão pecou. Não é o que acontece com tantos outros homens da Bíblia que quebraram o pacto daquilo que fizeram diante de Deus, das alianças que fizeram com o Senhor e diante dele. E não é o que acontece comigo e com você, quando muitas vezes prometemos coisas diante de Deus e não cumprimos. Como o primeiro questionamento que fizemos: quanto é confiável a nossa palavra? Quanto é que Deus pode confiar em nós quando nós dizemos: Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite? Como é fácil cantar, né? E é bonito cantar a música. É prometer e fazer, é cantar e viver aquilo que é cantado no culto, para que a nossa palavra seja confiável diante de Deus e aquilo que nós juramos não venha ser quebrado, para que não cause dano espiritual no ambiente de nossa convivência. Quantas vezes nós não fazemos isso?
quanto vale uma aliança? E eu queria responder com duas respostas esse texto. Tentar responder com duas questões esse texto. Quanto vale uma aliança? Em primeiro lugar, uma aliança vale a exigência legal da reparação do que foi quebrado. Uma aliança vale a exigência legal de reparação. Dois anos de um inverno pequeno foi laninha. Mas 3 anos de um inverno? Convicção de pecado, arrependimento e abandono do pecado. Para cumprir o que foi posto Mas, irmãos, para Deus, pecado não prescreve. De Pernambuco, por um crime dos anos não sei quanto, foi preso em São Paulo. Aparentemente, complicado demais. Ou ele fazia o que não era para fazer em nome de Deus, ou ele não fazia o que era para fazer em nome de Deus. Saul era um
ser cumprida. A lei do Senhor tinha que ser satisfeita. E vale a exigência, a reparação legal por conta de tudo isso. Entendeu como é que é? Como é que funciona o negócio? Enfim, um camarada não estaca. E ele é colocado lá. Então, talvez a tradução de enforcado aqui seja para empalado, que era um castigo muitas vezes usado pelo passado, pelos povos, e muitas vezes usado também pelo Império Romano, para punir gente pecadora. E isso foi feito, o texto diz, Davi entregou. Davi cedeu a essa exigência. E vem a segunda questão, então, quanto vale uma aliança? Primeiro, vale a reparação legal do que foi feito. Segundo, quanto vale uma aliança? Vale o envolvimento de um amor incondicional. Vale o envolvimento de um amor que é incondicional, que não impõe condição alguma, que cumpre aquilo que tem que ser feito. Vai do versículo 8 até o versículo 14. Veja, diz o texto, o rei tomou dos filhos de Rispa. Rispa era concubina, era uma serva de Saul que teve filhos com ele, 2 filhos, Armone e Mefibosete. E também 5 filhos, 2 dessa aqui, 5 netos, filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatitas. Irmão, lembra que Mical, falamos semana passada, Mical não teve filhos. Filha de Saul, mulher de Davi, mas porque zombou do comportamento de Davi, adorando a Deus, daquela famosa janela, ela não teve filhos. Mas os sobrinhos dela, aqui no caso 5, eles são entregues e são enforcados e caíram mortos. E agora essa mulher, irmãos, ela externa aqui todo o amor incondicional que uma mãe pode externar diante de uma tragédia que alcança o seu filho. Ela procede dessa maneira, porque, meus amados irmãos, ela é consciente da gravidade dessa situação. É uma mulher completamente consciente da gravidade dessa situação. Eu queria ver 2 textos para a gente projetar, por favor. Deuteronômio 24, 16, se possível. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então, isso aí está em Deuteronômio 24, 16. Vamos ver Ezequiel 18, 20. É a mesma linha de raciocínio. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então veja, se esses homens são inocentes, eles não estariam sendo entregues, porque eles não poderiam morrer no lugar de outros. E aqui nós temos 2 linhas de interpretação. Tem uma linha que defende que os filhos de Saul e os filhos de Rispa eram inocentes.
Uma outra linha diz não, que eles não eram inocentes. Tem até comentaristas que dizem, já no tempo de Saul, eles fizeram parte dos homens do exército de Saul. E dentre aquela matança, eles também estavam no meio. E o contexto favorece melhor essa tradução. Porque Saul, ou Davi, sendo zeloso pelo direito, ele não entregaria inocentes para um ato tão devastador. Então esses homens também eram culpados, porque eles não pagariam pela conta que era de outro, e sua mãe, incondicionalmente, compreendendo a situação, ela vê os seus filhos serem levados, e isso envolve esse amor incondicional dessa mãe chamada Rispa. Ô irmãos, que coisa trágica, é a quebra de uma palavra. Que devastador, irmãos, é quebrar a aliança. Os irmãos lembram que quando Deus fez uma aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 15, é um negócio sombrio assim, Abraão fica perturbado, mas Deus manda que cortem animais e coloquem uma parte do lado e outra parte do outro. E aqueles que fazem a aliança têm que passar pelo meio dos animais mortos. Só que lá em Gênesis, Abraão não passa no meio daqueles animais, Deus passa sozinho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquilo significava, quando as duas partes faziam aliança desse jeito e passavam pelo meio, significava dizer, quem quebrar a aliança será despedaçado do jeito que esses animais foram despedaçados. E Deus passou só, Abraão não passou, porque se Abraão passasse, certamente ele quebrava aquele pacto, mas Deus não falha na sua palavra. Deus não falha em suas promessas, mas Ele também não falha na sua justiça. Por isso que é pertinente perguntar e refletir, é confiável a nossa palavra? É confiável o nosso juramento diante de Deus, para que outros não padeçam e não sofram com o erro nosso? E essa mulher, ela incondicionalmente entrega os filhos para a morte, sofrendo, em silêncio, mas ela compreende a situação, a gravidade dessa situação, e envolve esse amor incondicional de uma mãe que vê os seus filhos serem mortos. Isso é doloroso. Isso é doloroso e é muito atual. É muito atual. Quantas mães hoje não sofrem pelo mau procedimento dos seus filhos, e embora elas não aprovem, elas não abandonam. Seu filho e o meu, os meus filhos e os seus, eles podem praticar os piores atos que praticarem, e nós não aprovarmos, mas nós não abandonamos. Porque eles são fruto do nosso amor, eles estão no nosso coração, a gente ora, a gente procura orientar, procura corrigir, e trazer de volta quantas mães não estão chorando, e quantas não estão padecendo em porta de presídios, sendo envergonhadas, tendo que se despir, para ver se não tem alguma coisa escondida ali, para entrar para lá numa hora de visita. Eu conheço uma pessoa que um dia conversando disse, quanta humilhação. Quanta humilhação. Fui fazer uma visita e levei uma marmita pronta e toda arrumada, e levaram aquela mãe para uma sala, e disseram, abra a marmita. E ela abriu a marmita e colocaram uma bolsa plástica, e disseram, tudo que tem aí na marmita, na comida, joga aqui nessa bolsa. E ali você tem feijão separado, arroz separado, carne separada, e junta tudo aquilo e coloca dentro de uma bolsa. Fica parecendo lavagem. E tudo isso é fruto de quê? É fruto de pecado. Tudo isso, irmãos, é fruto de pecado. E quebrar a palavra com Deus se constitui pecado. Deus disse, há pecado de sangue na casa de Saul, porque ele quebrou o pacto, a palavra dele não foi confiável. E veja o quanto essa mulher sofre por conta disso. Os pais, eles sofrem, eles não concordam, mas eles não abandonam. Projete, por favor, para mim, meu irmão, Deuteronômio 21, 22 e 23. Eu vou concluir esse tópico aqui, vamos para a aplicação para a gente encerrar. Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto, e o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia,
porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor te deu, teu Deus te dá em herança. Terminou? Então veja, eles foram mortos e eles não podiam ficar no madeiro. Você lembra de Jesus? Que os guardas foram mandados olhar, quando foi chegando perto da hora da morte, olha, se estiver vivo, fura do lado. Se continuar vivo, quebraram as pernas dos ladrões. E quando chegaram perto de Jesus, já tendo furado um lado, viram que ele estava morto. E se cumpriu a Bíblia de que nem o osso dele seria quebrado. Mas tinha que ser urgente para não anoitecer e eles ficarem no madeiro, porque a Bíblia diz, maldito é todo que for pendurado no madeiro. Então tinha que tirar no mesmo dia. Mas veja o que é que nos diz o texto aqui. Versículo 10, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si, sobre uma penha, desde o princípio da ceifa. Princípio da ceifa, mês de abril. O princípio da ceifa, mês de abril. Até que caiu chuva, ou até que caiu sobre eles água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Os eruditos da Bíblia dizem que a ceifa começa em abril, mas o período das chuvas começa em outubro. 7 homens enforcados ou empalados. E uma mãe de amor incondicional que pega um pano, estende sobre a penha de uma rocha e se deita ali de dia para que os corvos, os urubus, os abutres não furem os olhos dos cadáveres, não arranquem a carne, e que à noite os animais selváticos, animais de rapina, não vão ali destruir o cadáver, mas ela passa abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, vendo, definhando, decompondo, desmanchando aqueles corpos. Um amor incondicional que ama a esse ponto de cuidar, de proteger e de guardar, porque ela ama. Ela sabe da dificuldade da situação, ela não aprova aquilo certamente, o que eles fizeram, mas ela ama e acompanha todo esse tempo incondicionalmente, para que eles tivessem, depois de tudo, um sepultamento honroso, para que o corpo, os ossos encontrassem um lugar de honra, e tudo isso, irmãos, é fruto de quê? De uma palavra quebrada. Quanto vale uma aliança? Quanto vale uma promessa? Quanto vale aquilo que nós prometemos diante de Deus? Diz o texto, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então Davi tomou os ossos de Saul e os de Jonatas, filho dos moradores de Jabes-Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. E dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E o texto termina dizendo, Davi juntou tudo isso. Davi levou para a terra de Saul e na sepultura do seu pai sepultou todos estes. Quando tudo isso chegou ao conhecimento de Davi, ele resgatou os ossos de Saul e de Jonatas, que tinham sido roubados depois da morte, e juntou com desses homens e fez um lugar, levou honrosamente para o túmulo dos seus pais. E Rispa pôde descansar o seu coração. E aquela mulher pôde tirar a amargura da sua alma. Uma dor silenciosa de 6 meses. Quanto vale uma aliança? Vale a reparação legal e vale a expressão de um amor que é incondicional. E o texto diz que isso era necessário que fosse feito, porque o texto termina dizendo, depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Voltou a chover, voltou a produzir e voltou a frutificar a terra. E aqui eu queria aplicar esse texto para todos nós. Irmãos, esse texto é o retrato da história de todos nós, minha e sua história.
Esse texto é a história do vírus que nós herdamos do pecado original de nossos pais. Tudo isso é fruto de pecado. Tudo isso é fruto de quebra de uma palavra feita diante de Deus. Nós estávamos fadados à condenação eterna. Nós podemos dizer que estávamos aqui como esses homens no caminho da forca. A corda estava em redor do pescoço. Mas, irmãos, há uma diferença aqui entre aqueles da casa de Saul e nós. Aqueles da casa de Saul, eles não tiveram mais essa expectativa de solução e de resgate. Eles não tiveram mais essa esperança. Mas eu e você hoje ainda podemos ter esperança. Isso aqui com eles aconteceu, eles foram embora, não tem mais volta. Mas eu e você, eu quero dizer que para nós há esperança. E sabe por que há esperança para mim e para você? Eu quero lhe fazer lembrar que um dia há também um outro monte, um monte chamado Calvário. Eu quero fazer lembrar a você que há também nesse Calvário uma outra mãe chamada Maria, que vê silenciosamente o seu filho que é santo, o seu filho que é justo, o seu filho que é perfeito, o seu filho que não tem pecado, ser tomado de suas mãos, ser tirado dentre os outros e ser pregado num madeiro. E essa esperança que há para mim e para você chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Houve um outro monte, onde essa mãe sofreu vendo Jesus assumir nossas maldições. Essa é a nossa diferença entre a tragédia dessa história. E para você, mãe, pai, filho, irmão e irmã, há esperança. Sabe por quê? Porque os homens quebram a aliança. Mas o que foi feito aqui com Cristo é a nova aliança. E Ele mesmo disse na noite que foi traído, e repetimos a cada culto de Santa Ceia. Na noite em que foi traído, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de vós. O favor de Deus voltou para o pecador por causa de uma aliança com Cristo. E ai de nós se não fosse por meio dele, porque nós quebramos, mas Ele quebra jamais. Ele não quebra jamais o pacto. Deus Pai amou os pecadores incondicionalmente. Deus, o Pai, amou os pecadores incondicionalmente, e pela exigência dele mesmo, legal, Ele entregou o Filho como propiciação pelos nossos pecados. O seu Filho, o seu único Filho, sem culpa, diferente da culpa que havia na casa de Saul, Ele foi entregue para satisfazer a justiça de Deus e resgatar a mim e a você por meio da cruz de Cristo, nos livrando do castigo eterno. Ele tirou a forca do nosso pescoço, louvado seja o nome do Senhor. Quanto vale uma aliança? Nós precisamos ter cuidado com aquilo que prometemos para Deus. Nós precisamos zelar por aquilo que prometemos para Deus. Uma última aplicação, portanto, mãe. Pode ser que seu filho, seu esposo, ou pode ser, pai, que sua filha, sua esposa, seu parente, distante ou de perto, esteja definhando. Não literalmente, mas definhando moralmente, definhando espiritualmente, definhando no pecado, com a corda no pescoço. Eu quero dizer a você, não desista. Lembre de Rispa, 6 meses, vendo morrer, apodrecer, definhar. O texto diz que quando Davi foi resgatar, só tinha ossos. Ele juntou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, e os ossos dos que foram enforcados. Só havia ossos. Ela não desistiu. É um exemplo, é talvez o exemplo de uma maior tragédia de mãe na história. É talvez o exemplo de uma tragédia maior de mãe na história. 6 meses acompanhar, não um filho sepultado, mas ele pendurado, exposto, e ela tangendo o urubu, tangendo abutre, ela tangendo hienas e animais predadores, durante 6 meses até que eles fossem enterrados. Não desista também, pregue a Cristo, fale de Cristo, diga: meu filho tem esperança, diga: minha esposa tem esperança, diga: meu marido tem esperança, meu parente tem esperança. Jesus, o Filho de Deus, é a esperança. O Cristo, o Filho de Deus, é a nossa esperança. É a única esperança, é definitiva esperança, é necessária esperança, é urgente esperança para um mundo que caminha fadado ao pecado. Sabe por que é urgente?
Porque o tempo não anula o pecado. Uma hora a conta chega. O tempo não anula o pecado. Uma hora a conta chega. Pecado não prescreve para Deus. Concluo essa palavra lembrando da Bíblia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Graças a Deus que Jesus derramou o seu sangue para nos purificar. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós zelemos por cumprir aquilo que prometemos ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus.